Muito bem, começa mais um debate Itapiranga e hoje aqui conosco o pessoal do Grêmio Esportivo Tunense para a gente conversar um pouquinho sobre esse clube que recentemente lançou um livro e está comigo aqui o Lauro, o Evaldo e aqui do meu ladinho o Gustavo e vamos falar um pouquinho de como tudo isso começou, né, Lauro? Fica à vontade aí. E vamos mandar informação para o pessoal aí de como começou a ideia de fazer um livro. A ideia surgiu através do FUSPA em Porto Novo, em que o FEDA entrou em contato com o nosso dirigente de esporte lá do município e ele convidou o PIB, me convidou para se eu queria então pegar para liderar esse projeto. Daí, depois de 2 dias, dei a resposta para ela que ia assumir. Mas eu pedi primeiro se não tinha outro. Ele disse, não, é você. Então, a gente foi. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho. E, em primeiro lugar, agradecer a FUSPA de Porto Novo, através com a grande pessoa que é o FEDA, né, que nos ajudou muito. Através do primeiro trabalho que foi feito para o livro, então, para o FUSPA em Porto Novo, e depois de uns 10 meses surgiu a ideia que comecei a discutir com o Fernando Becker para fazer o Grêmio escrever seu próprio livro. E o Fernando achou interessante essa ideia. Aí nós começamos a fazer as reuniões, né? Foram muitas reuniões, muitas participações, o pessoal colaborou muito, tem pessoas que colaboraram quase demais, né? A gente teve lá na cobertura, né, Laura? Tem gente de longe que participou lá, né? Que a gente pôde perceber que entraram na história, né? Que vieram para não ficar nenhum registro, não esquecer o mínimo possível aí, né? Para ter registro de todos os momentos do Grêmio. Pois é, esse é o livro do Grêmio, né? Então, a ideia era tirar o máximo possível da história dos registros. Como no passado não tinha praticamente nada de registros, foi difícil resgatar aquilo. Não tinha livros, não tinha... Aliás, o Grêmio não tem sede própria, que dificulta muito para guardar os documentos, arquivos, fotos, troféus, né? Então foi um trabalho, sim, difícil, mas possível, através de pessoas que ajudaram muito. Muito ajudaram ali no início. Foi o Evaldo, da parte do início até anos 70, que ele foi jogador, né, conheceu essa história, ele ajudou muito, o irmão dele, o Afonso, tantas pessoas. Até, né, a dificuldade, Laura, às vezes de encontrar a ata, né, aquelas coisas, os primeiros registros lá antigamente, né, Valdo? Depois pode comentar. Na época não se tinha assim opções, era um livro, uma situação, daí às vezes guardado em lugares impróprios, ele não se conservou, né, como se devia, e às vezes tem a dificuldade de buscar informação ali, né? O Evaldo pode falar um pouquinho mais sobre isso? Exatamente, acho que esse foi o maior problema, pelo menos da minha parte. O Lauro me encarregou assim, de eu recuperar um pouco a história, o começo do clube, do Grêmio Tunense, e aí eu me vali assim de uns registros que foram feitos. Nós fomos atrás, eu fui atrás de livros de atas, outros livrinhos, ou até cadernos, coisas assim, caderneta. Primeiras reuniões, quem participou, enfim. Não achei mais nada. O livro de atas tinha sumido. Aí eu fiquei assim, porque em 2006, quando o Grêmio fez 50 anos, o Grêmio fez uma festa convidando os veteranos do Grêmio Porto Alegrense para jogar em Tunápolis. Que legal. E naquela época eu fiz assim o histórico o Lauro era o presidente da época. Ele me encarregou de eu fazer o histórico do Grêmio para apresentar para o Grêmio de Porto Alegre, né? Sim. E naquela época o Renato Paulata era o secretário, eu consegui com ele os livros de ata, alguns outros cadernos de anotações dos primeiros jogos do Grêmio, até toda a história, né?
E só que quando eu assumi esse trabalho de novo, de fazer esse trabalho assim para o livro, eu não encontrei mais livros, ou registros oficiais ou coisa assim, né? Mas eu, em casa, revirei os meus apetrechos lá e consegui descobrir o rascunho daquele trabalho que eu tinha feito em 2006. E por aí, então, eu consegui de novo recuperar a história. Outras pessoas ajudaram também, o meu irmão Afonso, o Lavo Freilich, e uns quantos, né, colaboraram, mas a história do Grêmio, a fundação, os fundadores, o primeiro jogo, o campo, como é que surgiu, isso todo mundo tinha esquecido, né? Eu consegui recuperar. Nossa, tu veja só como é importante atualizar, né, as informações. Às vezes, quem sabe agora, nessa época, que nem o Gustavo já entrou na época mais moderna, né, do Grêmio, o desafio é atualizar os mecanismos, né, de dados que hoje tem, que é a gravação, né, o programas, enfim, sei lá, para daqui 40 anos, sei lá, o que tecnologia vai existir no mundo, para que esteja lá os caras ainda, ó, lá em tal época tem um vídeo aqui, umas entrevistas que deram num programa lá, que está aqui. Como é importante de tempo em tempo atualizar o mecanismo para disponibilizar o material, né? O que nem o Evaldo ali já teve dificuldade. Para a geração mais nova, que nem o Gustavo, eles dão seguimento aí na questão. Umas verdadeiras batalhas, né? Assim. Foi complicado, mas conseguimos recuperar. Porque o trabalho que eu fiz em 2006, eu tinha deixado junto com os livros de atas do Grêmio, né? E aquilo sumiu junto com toda a documentação, né? Parece impossível, mas às vezes acontece. Mas eu tive muita sorte em ter guardado assim dentro de um livro, de um caderno, aquilo que eu tinha feito em 2006. Aí por aí eu consegui. Deve estar lembrado, Evaldo, acho que umas 10 vezes. Evaldo, mas tu deve achar uma coisa aí. Ele está no cantinho. Estou virando, virei tudo e de repente apareceu. Mas no fundo do baú, acho que deram alguns pulinhos, apelaram para os santos, né? Rezaram, acenderam umas velas. Braba. E o Evaldo, inclusive, encontrou uma fotografia, né? Bem pequena, Evaldo, do primeiro time, né? Primeiro time, sim. Primeiro time, o Evaldo encontrou. É uma situação difícil, né? Até quando foi lançado o livro do município, né? Daí também o escritor, na época, eu lembro muito bem, falou da dificuldade das pessoas lembrarem, né? Porque as pessoas, as mais velhas, vão ser as mais antigas, estão indo. E a gente vai perdendo essas pessoas e não vai conseguir resgatar. Ainda bem que o Evaldo, o Afonso, essa turma dos mais antigos que participaram da fundação, ainda tem uma memória boa e a gente pôde registrar uma boa parte disso nesse livro, né? Meu Deus. Eu sempre digo, feliz hora que o FEDA pensou em desenvolver esse projeto. Só que a gente ainda embarcou junto, mas eu sinto que isso tinha que ter sido feito há uns 15 anos, 20 anos para trás. Muita gente morreu. Gente importante que nós íamos nas comunidades e, meu Deus, o fulano faz 8, 10 anos que morreu, né? Era importante. Ele que sabia disso, aquilo. Então, mas antes tarde do que nunca, né? Olha só por um detalhe, se resolvem fazer daqui 10, 15 anos esse trabalho, de repente muitos outros não estariam, né? De repente, se o Evaldo não está mais aí, Evaldo, daí como é que faz esse princípio de resgate, né? Porque ali, no resgate ali, nós temos, que se tivesse feito 10 anos atrás, nós teríamos o Ivo Follmann, Gernot Berger, Arno Bach, Ari Franz, todas as pessoas que estariam tudo ali para dar o depoimento. Alguns desistem ainda, mas não tem mais condições. Né? Desses, pelo menos 3, o Gernot, o Ivo, o Silvio Michels, eram jogadores do primeiro jogo. Então, na fotinha somente agora. De inauguração do campo de futebol. Isso eu acho que lá em 57, 1950. O em vida é o ano? O ano, acho que vive ainda, né? O ano, vive, sim, mas não tem condições. Meu tio, mas ele não lembra mais. Não tem Ari mais Franz essa. Também. Não tem a Ari também. O Silvio Michels também. Mas daí consegui bastante coisa com o irmão dele, Augustinho. Até tem um livro.
passagem, ele também tem o seu depoimento, um livro do Cometa, ele também tem. Tá lá. Até o apelido do Roberto Berman, de poeira aquela vez, né? Ressurgiu, né? Ressurgiu, né? Ninguém sabia. Ninguém sabia, daí através do livro, lendo o livro, puxa, Roberto, tantos anos. Tá ali o poeira. Sim, tá aí. E o Silvio Miles, Agostinho Miles, que deu o apelido para ele. Sabe, parece simples, né, Gustavo? Assim, vocês que são de uma história mais recente, né? Contar a história e por isso a importância desse livro. Com certeza o livro ele vai contar com mais riqueza de detalhes do que o programa, o FUSPAL, né? Sim. Aqui se conseguiu pensar com mais frieza, já tinha a experiência até de ter passado do programa, o que vocês queriam contar e não lembraram, mas agora no livro anota ali, escreve, bota a foto ali. Então, assim, isso aqui falando num registro histórico, né? Isso aqui é de um valor para quem se envolveu, não tem preço, né? Imagino, o Gustavo também. O programa foi o que deu, né, o start, assim, para a gente, o Lauro vir depois, não, vamos fazer um livro do Grêmio Tunense. Logo é uma ideia assim, né, Lauro, mirabolante, a gente acha, isso aqui é muito grande, muito difícil de fazer um livro, né? Mas daí com o programa, isso abriu e a gente teve, vamos dizer, às vezes passa também alguma situação, né? Algumas situações bem específicas também não vão ser contadas, né? É muito difícil você fazer um trabalho desses e contar minuciosamente de cada um, por exemplo. Acertar tudo, né? É bem difícil. Aí o escritor se dedicou, o Lauro, os mais antigos, né? Um certo momento eu pedi para o pessoal que fazia parte da comissão como é que estava o negócio antigo, né? Se isso tivesse bom, tranquilo, porque a nossa parte é mais fácil. Mais recente, né? Então a preocupação era, né? Daí o Lauro liderou essa situação, foi chamando gente. Alguns não querem participar, que é normal, em todas as situações, tem gente que não quer participar, a gente respeita isso, né? Mas, num grosso modo, assim, o livro ficou muito bom. Nem por isso deixa de acontecer. Deixa de acontecer. Sempre vai ter, né? Pessoas que não gostam de participar, querem ficar de fora, outros querem participar muito. Essa diferença sempre vai ter. Né? Isso poderia ter contribuído muito, né? Tem pessoas que poderiam ter enriquecido mais ainda o livro, né? E não contribuíram, né? Embora tenha algumas coisas assim, até... lendo o livro eu vi que tem algumas coisas que, por exemplo, o nome de pessoas que não conferem com a realidade. Primeiro presidente aqui no livro diz que como é o Miller? Não sei. É o Edmundo Brod. Na realidade o nome dele é El Mundo. El Mundo é com L. El Mundo Brod. É uma situação, né, que sim, mas acho que não tira nenhum mérito da questão do livro, mérito do livro, né? Porque foi. E eu moro em Matupá, Mato Grosso. Então a gente hoje está de visita aqui para o sul. Matupá eu conheço, acho que é uma das raras cidades que eu conheço, perto de Sinop, Matupá. Eu era para ser morador de Matupá quando eu tinha 15 anos de idade. Deu uma situação e eu acabei voltando. Mas então, como a gente tinha assim programada uma viagem assim um pouco em questão de saúde para o fim de ano, eu não participei da festa. Eu queria muito participar. Não está naquele registro da cobertura do evento? Não. Mas de lá eu consegui contribuir um tanto, né? E enquanto eu estava aqui, né? Eu saí daqui faz 1 ano e meio. Então, antes de eu sair, eu consegui recuperar todo esse trabalho. Inclusive com o Feida, a gente deu uma entrevista também. Então, o escritor, como Douglas. Com o Douglas também. Então, a gente conseguiu, dessa maneira, também contribuir. E hoje, então, a gente tem aí para algumas coisas que talvez não estejam totalmente certas, né? Mas não é por isso que o livro não tem o seu valor, muito, né? Exatamente. Mas eu me admiro da participação do pessoal. A gente descobriu que tinha atletas, a torcida do Grêmio Tunense, adeptos do Grêmio Tunense, em todo o Brasil.
E vieram até de Rondônia para participar da festa. Foi coisa incrível. A festa ficou muito bonita. Rondônia, incrível, Mato Grosso. Mato Jorge Grosso. veio de Mato Grosso. Em Matupá tem aqueles, os Heberle também, só Heberle. que eles não vieram para cá, né? O Fortaleza, né? Fortaleza. Fortaleza. Rio Grande veio bastante gente também. Então foi um momento marcante, né? Até para a história do município, essa festa do lançamento do livro, né? A preocupação era, né, de que a festa fosse atraente para o pessoal que viesse de longe e fazer um reencontro, né? De amigos. Foi uma festa. Daí, a gente via que tinha gente emocionada, o final ali, o pessoal com aqueles cânticos tudo junto. Quando entrou o coral, Gente, me arrepio até hoje de contar como, cara, deve ter sido, mas os pensamentos devem ter viajado de um pessoal mais novo, né? Ainda mais quando tá longe, daí vem, e daí rever os amigos e os caras contando aquelas histórias. Cara, é um momento único, né? Que os participantes que viveram foram os que montaram a história, né? Sim. Poder reviver, quem sabe eles jamais iam imaginar que vocês iam montar e eles iam reviver essa emoção, narrar um gol ali, um lance. Tinha gente que... Não, aquilo foi... Chorou mesmo. E a gente estava emocionado ali, olhando. Imagina quem estava revivendo aquilo na cabeça, porque para as pessoas que viveram isso está bem claro, né, Laura? Sim. Não, foi fantástico. Tem pessoas que chegaram assim, puxa, mas Laura, eu nunca na minha vida pensei que eu tinha alguns registros do Grêmio dentro de um livro. E está lá agora. Está aqui, ninguém tira. Agora está. Então, nós tivemos participação aqui, muito. Hilário Etker foi um grande jogador de Tunápolis, um líder em campo. Olha, foi uma pessoa assim, na número 10 mesmo. Eu tinha o Luiz Schmidt também, o Celso Spies e tantos ali, o Jorge Follman, goleiro, o Gilmar. Olha, que esse cara fez para o Grêmio, né? Questão de trabalhos, é impressionante. E o PIB foi um grande trabalho dentro da prefeitura ali, né? Sempre está ali a favor, não mede esforço. Tem tanta gente ali que foram presidente e fora disso, churrasqueiros. Tem o rapaz, o Tarcísio Schneider. Tinha na festa lá, recebeu foi até homenageado lá. Sim, um certificado ali de trabalhos que ele e o pai dele fizeram, recebeu ali. É uma coisa assim, valorizar não só quem está lá dentro do campo, por trás. Outra coisa, o futebol não é feito domingo de tarde. Ele começa sábado de manhã, durante a semana. Os dirigentes estão ocupados ali, a cabeça dele até lá. Está tudo certo, mil maravilha. Mas quantas vezes as coisas não dão o que a gente quer, a gente perde. Aí, né? É que o futebol, né, Gustavo? Vocês que são uma geração agora mais nova, mas lá atrás, o futebol, ele tudo bem, ele era um jogo de futebol, mas ele era a forma de juntar a sociedade. Ali era um momento de engajamento, dali do futebol, aproveitando toda aquela união do futebol para o jogo acontecer, saía as outras ações para a sociedade, porque isso a gente descobriu no futebol, que lá no início era tudo a mesma coisa, depois que as associações esportivas foram se desvinculando das comunidades. Então, cara, era muito mais do que o jogo, era a comunidade ali dentro, viva, né, se mexendo para se manter viva, alegre, a partir de um motivo que era o futebol. Mas as coisas, te viu que eram muito mais profundas, né? Isso a gente conseguiu a ata, né, do livro de atos do Soraste. O Grêmio Tunense no início foi um braço da sociedade do município, né, do Soraste, lá da nossa sede. Então, um certo ano, não vou recordar aqui, eu mais ou menos pedi pro pessoal ali qual que era isso. Entrei em contato lá com o pessoal do Soraste, a gente pegou a ata no dia que o Grêmio Tunense deixou de fazer parte da Soraste, né? Então, também na época tinha o outro time era o Atlético, né? Atlético, os dois eram do Soraste, se eu não me engano. Sim. Isso. Depois eles saíram. Foi, por exemplo, a primeira sociedade foi fundada em 55, em janeiro,
em 56, então foi fundado o Grêmio. Em 65, o Suraste, a Sociedade Esportiva de Tunas, se transformou na Suraste, que é hoje, né? Em 68, em 71, fez a fusão. Então, o Suraste incorporou de novo o Grêmio Tunense, né? E em 77, 78, ela desvinculou de novo. Mas um dado interessante é que, em 55, na sociedade, a diretoria depois foi a mesma do Grêmio Esportivo Tunense em 56. As mesmas pessoas, o mesmo conselho fiscal, era aquele grupo, né? Então, realmente essa ideia, assim, deu para recuperar no livro também um tanto, que o futebol, a comunidade girava em torno do campo do futebol. Futebol. Quando lá não tinha televisão, não tinha pouco rádio, a diversão era ou futebol ou bolão. E quando saía um jogo de futebol, a conversa, o assunto da semana era aquele jogo, na expectativa do domingo seguinte. Na igreja? Na igreja, o padre, às vezes o padre fazia propaganda, anunciava o dia do jogo, com quem. Era incrível. Aí que eu chamo assim, a atenção da importância do livro, porque o futebol, essa história que está escrita aqui dentro, ela fez parte de forma tão intensa e importante nas famílias na época. Então, é justo e é de admirar que vocês não tenham deixado passar isso em branco, porque estão contando a história, a memória das pessoas, das famílias, da comunidade, né? Está muito além. Claro, aqui o título vem como Grêmio Esportivo Tunense, mas por trás aqui é a vida, a dedicação de muita gente que se não existisse esse jogo, esse futebol, eles nem sabem o que fariam, porque eles estavam envolvidos de cabeça na comunidade, no jogo, né? Eu vejo assim vocês falando, e o que a gente percebeu nessa passagem, nas quase 60 comunidades, no futsal, foi isso. A gente chegava a se emocionar, às vezes, junto com nos contos, né? E portanto, que vocês, o Grêmio Tunense também não deixaram barato para a história e fizeram jus a um livro, um registro físico, né, e digital, que está aí os programas, a cobertura do evento. Eu acho que vem mais coisa por aí futuramente a partir dessa organização, de repente, né? Achei um compromisso que as editorias vão ter. Daqui para frente, não deixar perder mais histórias. Além de não ter o espaço físico, né, que é do Grêmio, que merece, todas as comunidades do interior têm. Só o principal time, não. Né? Outra coisa, Evaldo, eu gostaria que você falasse como é que era a torcida antigamente, como é que você deslocava antigamente, as linhas, como é que era feito, tinha calo. Não, o deslocamento era na base do caminhão, em cima da carroceria do caminhão, não tinha ônibus, não tinha nada, carros particulares, tinha só um e outro. Então, os comerciantes lá era mais o Franz, em Tunas na época, que levava a torcida. Aí havia a meninada. O que um dado interessante é que as mulheres participavam pouco, as casadas. Agora, a juventude, sim, as meninas, e saiu muito namoro por causa do futebol, né? O cara jogando e a meninada fazendo torcida, e depois as meninas disputavam o cara também. Disputavam. Eu passando aqui assim por alto, eu vi uns cânticos, né? Como também lá atrás, né? A gente acha que essas músicas com batucada agora no futebol é coisa recente, mas eles antigamente eram no grito, tinha os cânticos, né? Que eram treinadinhos. Eu nunca perguntei bem certo assim para minhas tias, né? Mas elas todas quase faziam parte da torcida, né? E os meus tios, casados com as tias, irmãs da mãe, o Gilmar, o Otávio, eram jogadores do Grêmio Tunense, né? Eles eram jogadores e as minhas tias eram da torcida organizada. Olha só. Então, isso que você falou do livro, né? É uma coisa um pouco assim, mais particular. Isso também acho que do Evaldo e da família do Lauro. A gente
foi do Grêmio Tunense desde pequeno, né? Por causa da história do meu vô já, e assim, meus tios jogando, os filhos do vô depois, os meus tios que casaram com as tias, o meu pai dirigente, aí a questão, que nem o Evaldo falou, do Franz e do Spis, né? Com o Valdomiro e com o Beno, principalmente, né? Patrocinando e levando gente e buscando jogador para vir para jogar em Tunápolis, né? Sim. Na época da divisão ali, Atlético e Grêmio, até o Nono Tomé, hoje o popular Nono Tomé, né? Ele morava em Santa Cruz do Sul, ali em Sinimbu. Mandaram buscar ele lá e ofereceram um bom salário e um emprego em Tunápolis para ele jogar futebol. Então, eram os dois times. Assim eram os dois times, uma disputa, né? O Joãozinho lá do Tucunduva, o Joãozinho Arthur lá de Tucunduva, a madeireira do Arnoldo Ait, né? Reunidas. Trabalhar para lá, Reunidas. Trouxe dois jogadores, assim, o Irineu Sember aqui de Soledade, o Roque Pauli, o Piato Roque, assim vieram. Então, isso é o envolvimento que nem o Ilvar colocou, né? A situação do que o futebol proporcionou na época. O que acontecia tudo em volta do futebol, né? E as coisas acontecem assim. Hoje ainda o futebol pode proporcionar muita coisa para a juventude, né? Basta ele ser um pouco dedicado e várias situações. Temos um caso recente, né? Fugindo um pouco assim, mas para continuar, que nem o Rogério Pelissari, né? Que também jogou no Grêmio de 90 e poucos até 2000. Ele também foi dirigente, é patrocinador hoje. Ele um dia me contou que ele deve tudo ao futebol, né? Por causa do futebol ele conseguiu um bom emprego, e desse emprego ele passou, na época, para um banco e se estabilizou financeiramente. Ele então aproveitou muito bem a oportunidade. Isso aconteceu também um tempo atrás. A Sila, como é apaixonada pelo Grêmio Tunense, o Piá que jogava bola no Grêmio Tunense, ele tinha uma certa preferência até para trabalhar na empresa, né? Então o futebol proporcionou muita coisa antigamente e ainda pode proporcionar para as novas gerações. E é importante, daí essas ações de vocês continuam mostrando que a importância do Grêmio Tunense, a importância do futebol, do esporte, está aí, está viva e dá seguimento. Porque meu pai também era fundador do Grêmio lá, jogador. Ele, a maioria das vezes, jogava pé descalço naquela época. Né? E preferia jogar pé descalço, sentia mais à vontade de chutar. Ele tinha um chute forte. Né? Até ele foi convidado a jogar em Tenente Portela, em São Miguel do Oeste, só que sempre tinha que sair um dia antes. Meu Deus. Né? Daí são histórias assim que os jovens de hoje eles não têm noção de como é que era. O campo de futebol era feito, cavado uma valetinha para fazer as riscas, área, pequena área, não era com cal. E a grama era uma grama irregular, a picuia, aquela, e no meio dela tinha aquela roseta. A roseta. Né? E às vezes estava madura ali, a gente caía dentro, mas... Saía rolando, mas saía faceiro. Não tinha ruim. Falando um pouco da divisão 74, o Grêmio e Atlético, né? O que acontecia? Eu tinha 17 anos, né? E nós disputando lá, nós queríamos jogar no Grêmio, né? Só que tinha muita piazada ali, né? Daí fizeram reunião ali, vamos fazer mais um time. Aí os adultos aí vão fazer um time, e a piazada então fica no Grêmio. Foi mais Franz, né? Foi uma ideia boa aquela época, né? Então a gente fez parte esse tempo de Pelinchas. Depois um torcedor tem um apelido para nós de Pelincha, e se pegou até hoje, né? Os Pelinchas do Grêmio. Né? Então foi uma história assim bonita, nunca deu folia entre torcida Atlético e Grêmio, mas era disputado. O Grêmio tinha uma equipe de cantos, principalmente as moças, né? O PIB um dia, o PIB esse dia até cantou, né? O canto ali, a gente se lembrou da letra, tudo, né? Nós, durante a semana treinava, fazia o coral, então ia lá para ensaiar, né? Os cânticos de domingo, então aplicava lá. Essa é uma série de coisas assim bonitas. E era aquilo, parecia que pegava, quase chorava de emoção, né?
E os pais também em casa acompanhar, porque tinha o adversário, que era Atlético, né, que era formado praticamente pelo o Franz, a Reunidas, né? E o Grêmio, então os pilinchas eram a Madeireira Arte, que era do meu pai, o Beno Spies ali, e o Arsênio Bamberg. O Arsênio Bamberg também fez um trabalho muito grande dentro do Grêmio, né? Não dá para esquecer, o meu pai também, o Beno Spies, né? Ele foi uma pessoa sempre ligada. A Renilda, a esposa dele, o primeiro time feminino, foi ela que liderou, né? A Renilda. Né? Aí tinha ali a Sônia Franz, depois logo... Até para a época, né, as mulheres, né, à frente de ações já era um avanço, né? Geralmente eram os homens, né, que comandavam à frente e olha só, já temos ali historicamente ações feitas pelas mulheres, né, que só encargo dos homens, né, Gustavo? Ficou registrado, né? Isso foi uma situação que a gente conseguiu lembrar, né? Porque no centro esportivo ali, no centro da cidade, tinha uma fotografia do time feminino, né? O Ben era um colecionador de fotos e ele sempre, então, um tempo ele aumentou ela, fez um quadro e deixou lá no centro esportivo. Então a gente pôde lembrar dessa história e incluiu essa passagem do início do futebol feminino em Tunápolis dentro do livro. Foi 77. Os anos não vou saber aqui, né? Mas, menos, né? Mas a gente conseguiu incluir essa passagem no livro, né? Foi bem interessante. Também, sim. Porque hoje a gente novamente esse ano é campeão regional, né? Do futebol feminino. A ADT ganhou do Cometa também, lá em Tunápolis. Foi de casa lotada, né? Mas casa lotada, 3-1, foi o placar final, uma vitória. Então, um título muito comemorado pelas meninas e por todo o município lá. Então, isso teve início lá atrás também, e depois o trabalho das molecas, né? Então, Tunápolis também destaca bastante no futebol feminino. Lá em 77, né, o futebol feminino já tem uma ideia visionária, né? Porque o futebol feminino ele teve a sua visibilidade, digamos assim, mais recentemente, mas tu vê lá atrás já o Grêmio Tunense em Tunápolis, o futebol feminino já era visto e trabalhado, né? E por isso que fica os registros, porque todo mundo, de repente os jovens acham que futebol feminino é agora, dos últimos tempos. Mas olha só, o pessoal lá atrás, olha os desafios da mulherada lá atrás jogar futebol. E aí interessante que nos primeiros jogos tinha muitas famílias, os pais não deixavam as meninas olhar futebol. E de outro lado tinha também os pais que levavam as meninas junto para olhar. Agora em Tunápolis mesmo, na região toda, tinha muita família que a mulher não podia olhar o cara aí que calção. Dos homens, né? Machista, e era da hora dos homens, né? Mas aos poucos foi a pessoa que nem a Renilda, esse pessoal que começou, tiveram a coragem e conseguiram incentivar as outras meninas, a rapaziada assim, meninada que foram lá. E hoje é uma referência o futebol feminino, ganhando títulos, sim, né? Não, e Tunápolis foi umas quantas vezes, né? Anos atrás já. Da moleca boa de bola, acho que é 5 ou 6 vezes, não sei, 5 penta, eu acho, estadual. E o regional, que é organizado pela Liga, né? É o segundo título de e foi um sul-americano para as meninas. Não tem. Foi. Eu não me lembro, Ana, mas tiveram uma participação a nível de sul de América, do continente. Tunápolis ficou campeão. Nossa, olha só. Como tem dados, depois que tu mexe nos assuntos, começa a fazer esse resgate, como tem histórias para ser contadas. O formigueiro estava fechado, agora foi mexido. Até gente criticando assim que se falou não só do Grêmio, mas acho que o Grêmio é a base toda essa das meninas também entrar no futebol, do Atlético surgir. Foi tudo a partir daquele Grêmio Esportivo Tunense. Tudo isso faz parte do Grêmio também. Começou lá atrás. Começou lá. E existe isso em todos os municípios, com o Grêmio União, com o Cometa e o São João Aliança, né? Mas alguma coisa começou lá atrás, né? Começou com o Grêmio Tunense, então até a própria criação do Atlético ocorreu
como o Lauro relatou ali, pela quantidade de jogador, né? Então, é uma situação natural. E nós, como desde pequeno somos do Grêmio Tunense e fomos gandula, entramos correndo com o jogador no campo, então é uma situação que a gente vai carregar por resto da vida. E essa história se repetiu aqui, ou foi antes aqui, por exemplo, o Itapiranga, o Esporte Clube Itapiranga, surgiu também da questão do 7 de setembro. 7 de setembro era o original. Depois a gurizada também não teve mais espaço no 7 de setembro, fundaram o Itapiranga. Depois apareceu o Cometa. As histórias aparecem. Eu até joguei uma outra partida no Cometa. Aqui, né? Mas 67. Só para o Evaldo podia contar, o Evaldo Dias foi jogar lá em Iporã. E sabe que colocar rede era o máximo, né? Sim, a trave que tinha uma rede. E ele fez um gol lá e furou a rede. O que aconteceu? O zagueiro me deu umas bofetadas. Estragou a rede. Me quebrou eu saí com um calo na cabeça. Porque furou a rede. Porque furei a rede. A relíquia, a rede. Um registro, sim. Hoje não teria lógica, hoje não acontece, mas naquela época, a rede não é qualquer um que tinha. Sim. Os campeonatos aconteceram aqui, na década de 70, mais ou menos, ali. Não, o primeiro campeonato aqui na região foi em 67. O municipal pelo Itapiranga, né? Até depois foi um campeonato muito esculhambado, sem organização, sem nada, muitos desafios, juiz não tinha, ninguém entendia quase a regra. E aí, inclusive, foi aquele 67 onde eu participei, e dali para frente até pararam, né? Só deu aquele não sei quando é que surgiu depois o segundo, por Itapiranga ainda de novo. 70, 71 depois. Foi uns anos que não fizeram mais, né? Muito importante os relatos, né? Nós poderíamos ficar aqui horas falando, né? Teria assunto, né, Laura? Agora tem um assunto que a gente não pode deixar passar, Gustavo. Do futsal do Grêmio. Né? Ganhar é bom, né? A história a mais recente agora, né? O Lauro quer que a gente conte. Tem um campeonato, foi agora o regional, organizado pela liga ali de São Miguel, que o pessoal sabe a liga do Monstro, que fala, né? O Monstro é um treinador. Então, ele através da Federação Catarinense de Futsal. Então, se reuniu, acho que foi 7 ou 8 equipes da região. Dentro do regulamento tinha uma situação que não podia jogar além, acho que de 3 jogadores federados. Então, o Itapiranga, que tem a ADAF, e o São Miguel não participaram, né? Porque eles estão competindo com todos os jogadores federados, então não teria lógica para eles, né, fazer um outro time, alguma situação, de participar. Mas aí o Grêmio Tunense, os PA lá se juntaram e a gente fez a inscrição pelo Grêmio Tunense e pela CME de Tunápolis e classificamos em segundo na fase eliminatória e conseguimos o título com uma vitória em Tunápolis e uma derrota em São João, mas daí nos pênaltis o time se sagrou campeão do Regional de Futsal nesse ano agora. Foi fácil aguentar aquele último minuto, ganhando de 6-3. Foi uma situação que o futsal teve até na Liga Nacional agora, né? O Atlântico de Erechim ficou campeão nos segundos finais e lá em São João nós do Grêmio Tunense estava vencendo de 6-3, faltava 3 minutos cronometrado, né? Que vai parando quando a bola sai. E o Grêmio levou 5 gols em 3 minutos, né? E ainda fez mais um, mas ainda. Que jogo, né? Foi muito bom lá. Então a torcida veio lá. Foi uma festa bonita lá em São João. Uma parte do ginásio lá estava em azul, né? Então foi muito bonito, né? Mais uma história emocionante. Mais uma história, como tantas outras, né? Sim. Da parte mais recente, né? A gente voltou. Eu morei em Florianópolis de 2003 a 2011. E eu tenho, assim, um amigo, um cara que é que nem um irmão para mim, que é o Fernando Becker. A gente conversa todos os dias. Todos os dias a gente conversa. E na época, lá em 2009,
9, 10, a gente sempre ia conversando que eu ia voltar para Tunápolis e nós ia resgatar o Grêmio Tunense. Porque o Grêmio ficou de 2002, se não me engano, até 2012 sem participar do campeonato. Foi numa parte dessas, Laura, eu não sei, acho que foi. Então, voltei sempre com esse pensamento por gostar do clube, dessa história da família. Aí em 2011 voltei para Tunápolis. Em 2012 eu assumi como presidente. Diversas pessoas ajudaram, né? Na época o Gilmar era meu tio, ele foi vice-presidente também, ele me entregou todos os uniformes disponíveis, as coisas num capricho, assim, numa dedicação de ter guardado as situações de uniforme, meia, bola, bandeira. Então o Michael Frey ajudou como secretário, o Pelissari como tesoureiro na época, e a gente começou a andar com o clube lá. E naquela época, Evaldo, a gente já não encontrou o livro os registros. O livro de atas não apareceu. Então a gente teve que fazer um livro de ata novo. Então esse tem hoje, né, a partir daquela época. Então nós nessa volta do Grêmio Tunense nós ficamos campeão municipal em 2012, 13 e 14. Os 3 títulos seguidos, né? A gente fez um bom time, não foi fácil, né? Porque também existe a vaidade dentro do futebol, né? Tu montar um bom time, são 11 que jogam e a maioria quer jogar, então você tem que ficar no banco e isso sempre acontece. É difícil de tu conseguir ajeitar isso aí. Administrar isso. Daí em 2013 também ganhamos o regional do Aliança lá em São João do Oeste, também foi uma história muito, muito bonita, né? De o pessoal se dedicar e treinar. E fomos campeões também nos pênaltis contra o São João lá contra a Aliança lá em São João. E depois fizemos mais 4 finais e que o Aliança ganhou as 4 da gente, né? Então a gente pegou uma geração muito, muito forte do Aliança, né? Nós somos um município pequeno, né, de 5.000 habitantes. São João é um pouco maior que a gente. Eles têm uma geração boa e eles estiveram no nosso caminho, mas a gente conseguiu. O Grêmio, ele ressurgiu agora, né? Com toda a força e está presente. Isso, então a gente participou dos regionais, que era organizado principalmente pela figura do Enio, né? Que faleceu faz pouco tempo ali, que foi um baita de um cara pro esporte, né? Ele sempre foi rei das tabelas. Rei das tabelas, né? Então o Enio sempre com o campeonato organizado e era um campeonato muito bom, né? Tinha as regras não foi, que era, podia pegar 3 de fora e o resto era os da casa. Então isso sempre valeu, né? Então o campeonato foi bem competitivo, então até na época depois o Estrela entrou nesse campeonato, mas aí no ano de 2018, eu acho que foi 2018 que esse campeonato foi 2017, 2018 que ele foi feito o regional pela Liga, né? Então ele é um campeonato hoje federado, né? O nosso regional. Ele é todo através do sistema BID CBF, o jogador tem um BID de vínculo não profissional com o clube e ainda vale o título do eleitor, né? O nosso regional aqui da Liga que a gente fala. Então, em 2017, o Xerox assumiu como presidente, eu saí em 2016 pelas questões políticas, daí o Xerox assumiu o Grêmio, a gente ajudou a tocar e a trabalhar da mesma maneira, mas daí o Xerox, com a liderança dele, a gente voltou pro Estadual de Amadores em 2017 e agora não ficamos de fora de nenhum campeonato desde aquela época, né? Então jogando o regional da Liga e o Estadual de Amadores. Mostra também. A força do Grêmio, né? Em 2016 o Xerox era presidente. 2017 ele... Porque ele me convidou, aquela vez falou que podia escrever um livro do Grêmio dos 60 anos. Isso. Né? Mas daí não foi feito, né? Isso. Só foi comentado, mas não aconteceu nada. Podemos se preparar para 70, né, Laura? Com certeza. É daqui a uns anos. Já tá logo ali. O Aliança está fazendo agora, né? Final do ano, 70 anos, e o Aliança tem uma grande festa também, dos 70 anos, está acontecendo agora. E nós também, daqui a 2 anos, 2024, daqui a 2 anos, vamos fazer 70 anos também. Então lá chegaram lá também. Está tudo encaminhado agora.
Agora é mais fácil. Vocês já estão, vocês saíram, né? Já mostraram, que nem tu disse, já mexeu o formigueiro ali. Sim, agora. Agora está. Isso é importante, alguns liderar esse movimento, né, de certa forma, para que outros venham e se estimulam. O Evaldo falou uma coisa bem interessante que chamou a atenção, que lá em 56 os mesmos de 55 fizeram a diretoria do Grêmio, né? Então já vem desde aquela época, porque se tu pega hoje, quem que está à frente não é só do Grêmio, de todas as comunidades do interior, e quem puxa à frente, se você vai lá em Sete Tombos, se você vai lá em São José, se você vai lá na Pitangueira, na linha Fátima, a maioria das vezes são as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que estão lá. A liderança na comunidade, né, para o esporte, para a sociedade, lá estão eles, né? Sim. E eu acho que não é bom ficar muito tempo na mesma função dentro de um clube. Que nem o Guta foi presidente há quantos anos lá. Tem que trocar para criar 10 e 9 transformações dentro. Até para mudar, né? Para desenvolver outras. Sim, porque muitas vezes a pessoa está ali atrás, ela não se expressa, porque acha, igual não vale a pena, né? Mas às vezes é uma ideia assim que pode transformar, né, uma situação, né? Aqui nós podemos deixar de agradecer os patrocinadores do evento. Lá os patrocinadores. Né? Os patrocinadores que ajudaram em pagar esse programa aqui, toda essa história, tanto com o Marino Schreier, as fotos, um grande trabalho que foi feito ali, né? E os patrocinadores, fui muito feliz, né? E consegui falar com eles, juntamente algumas pessoas ajudaram, né? Não conseguimos arrecadar o dinheiro suficiente para pagar todos os livros, todas as despesas, né? E ainda sobrar um pouquinho para o Grêmio, né? Isso então, os livros estão pagos. Botar na conta do Lauro, né? O Lauro correu atrás, foi atrás do patrocínio, o pessoal ajudou. É uma situação muito importante, né? Às vezes o pessoal não tem tempo de colaborar de uma outra maneira, mas pode ajudar no patrocínio, né? Então muitos se dedicam a fazer acontecer e os outros podem ajudar. Dão aquela estrutura financeira por trás, né? Sim, aí precisa, porque tem despesa, não a despesa que nossa despesa das pessoas que colaboraram, que trabalharam. Ninguém cobrou nada disso. Um trabalho totalmente voluntário também. Foi bastante barril de chope que foi tomado, tudo junto, as reuniões para a pessoa se soltar mais, né? Isso aconteceu, né? Nós tivemos reunião, 18 pessoas que estivemos lá, tivemos um chopezinho, um picadinho, né? E daí era 7 horas que começou a reunião, daí estava programado 1h30 a reunião, foi até as 11 horas da noite. Foi 4 horas de conversa. Não era rápido, mas o pós-reunião O que aconteceu naquela reunião? Nós queríamos saber mais o que aconteceu antigamente e quem podia ajudar a colaborar. Em cima disso, a gente definiu, então, essa estratégia de pessoas, os trabalhos por décadas, né? Aí não foi tão difícil. O Guto ali, parabéns, Guto, o Evaldo aí, né? As grandes pessoas que a gente teve do lado, tanto o Fernando Becker, o presidente, primeiro ficou meio assim, desconfiado, será que vai sair? Depois mesmo falou, né? Estava meio desconfiado, né? Se tu pensar, é uma ideia grandiosa, tudo que se tinha lá na mente. Hoje aconteceu já, né? Parece que foi mais lá no princípio, não, vamos fazer um evento, desse evento sai um livro, do livro, tem o programa que vai vir aqui, vai ser registrado, então isso é uma ideia, era complexa lá atrás, né? E até por isso os patrocinadores é bem importante, porque eles correm por fora, eles acreditaram no teus pensamentos, na ideia, porque eles não entravam às vezes a fundo lá, né, na emoção do resgate, mas eles viam que tinha algo importante que acontecer. Então, essa ideia de entendimento rápido dos patrocinadores, superficial no primeiro momento, para que isso acontecesse. Hoje, com certeza, eles já entenderam, viram, né?
Nenhuma reclamação. Nenhuma reclamação. Mas na época não era fácil eles entender a complexidade do que vinha pela frente, né? Um livro, vamos falar a verdade, um livro para nossa região, assim, é uma coisa que é mais recente, né? Os escritores, para dizer assim que tu tem um livro de um clube, de uma sociedade, de um município, nós estamos numa história mais recente. Então, um livro, será que vamos conseguir? Mais aquilo, mais um evento, uma festa que vai vir gente do Brasil inteiro. Ah, será que isso é possível? Mais isso, mais aquilo. Mas está aí, ó, com capacidade, vontade, vocês conseguem. Uma pessoa lá de Minas Gerais, nem conheço, não é daqui, nada a ver com aqui. Ele mandou mensagem para mim, para eu mandar um livro para ele, que ele ia pagar. Que ele, no YouTube, ele conheceu a história um pouquinho do Grêmio Tunense. Ele queria que eu mandasse um livro para ele. Lá de Minas Gerais, tem o nome, tem marcado. Tudo. Aí mandei para ele, né? Ele fez o pagamento, fez o Pix, né? Mandei para ele. Como o Agostinho Milo mora lá em São Paulo, né? São Paulo, ele também ajudou em muitas coisas. A cabeça dele está no lugarzinho ainda, né? Assim que vier para a região, ele quer passar lá para conhecer. Mandei o livro também para ele. Lá. Agora vamos mandar os links desse programa, tudo para eles acompanhar, né? Interessante, outra coisa, Ivar, tu tem ideia quando surgiu a nossa região futebol de salão? Futsal hoje, né? Eu não faço ideia. Ninguém comentou nada? O Evaldo até pode explicar como é que aconteceu mais ou menos isso aí. O futebol de salão. Futebol de salão, era chamado, né? Porque a gente estava estudando, eu estudei 3 anos em Florianópolis, Colégio Catarinense. E aí em 65, 66 eu parei, eu trouxe uma bola de futebol de salão lá do Colégio Catarinense, para Tunápolis, para Tunas na época. E lá nós conseguimos montar. Meus irmãos, somos em 5, formamos um time até. E aí foi, lá na propriedade do Nório Groth, que é cunhado, ele montou lá um campinho e... Tipo uma pista? Uma pista, né? Concreto. Não era nem campo, assim, numa pista que ele tinha lá, ele chiqueirão, pista do lado, nós jogávamos bola. Mas então nós estamos diante da pessoa que trouxe o futebol de salão para a nossa região. Pelo menos Tunápolis, Tunas na época tinha. Mas já tinha na região? Aqui em Itaperanga tinha, porque eu parei também um ano aqui, em 67, aí nós jogávamos também futebol. Tinha já alguma coisa surgindo. Tinha alguma coisa. Mas time não, tinha bola, tinha pessoal assim. Mas em Tunápolis, tu trouxe a bola, montou lá e a coisa... Tu vê a tua ideia lá de trás. E agora daí o Gustavo contando a história das conquistas aqui, né? Exato. Onde começam as coisas, né? E onde vai parar, e a importância dela no caminho. Interessante é ter umas datas, como surgiu, como veio, como é que era. A bola antigamente... Ela era pesada, era um pouquinho menor do que hoje, mas bem pesada. Ela não quicava, não pulava, né? Jogava ela no chão. Não andava cheio de pelo... Cavalo ou coisa parecida? Era de couro mesmo, mas era meio... Não era couro, não era... Eu não sei o que tinha lá dentro, não era só ar que tinha dentro da bola. E não tem nenhuma bola, não sobrou assim no registro. Não. Que pena, pois é um pecado, né? Alguém não ter guardado uma bola. Sim. Mas tivesse hoje a bola, mesmo futebol de campo, né? Tinha uma bola para jogar. Cada jogo tinha só uma bola. A bola sumia lá pro chutão, o cara que dava um bago lá por cima, aquilo tinha que descontar a bola. Daí o tempo ia para chuva, coisa, pegava a bola, pegava uma cera, né? Aí passava nas costuras, porque penetrava a água, ficava muito pesada. Sebo? Como é que é? É o sebo. Sebo, né? Muita gente nem sabe o que é sebo. Ele dobrava de peso, meu Deus, aquilo para chutar, às vezes, metade da velocidade depois, sabe? A gente, assim, para nós finalizando as nossas ideias, tá muito bom o bate-papo aqui, essa história do Grêmio Tunense, isso renderia horas de conversa, né, Valdo, Gustavo, Valdo, mas a gente tenta resumir um pouquinho, né, para o telespectador sentir um gostinho, um pouquinho. O livro, para adquirir o livro, Lauro, como é que faz? Para quem, de repente, ouve o programa, ainda não se lembrou agora que tem que buscar o livro para... Se alguém quiser o livro, pode passar com o Wesley, lá da Ótica, lá em Tunápolis, né? Isso, o Wesley tem lá Ótica Estilo Visual, fica lá no centro de Tunápolis, na avenida.
perto da loja da Vivo. Então o Wesley tem um livro à disposição à venda lá. Qual é o valor que ele está sendo cobrado lá? A R$50. R$50. Então, olha aí. Uma bela opção, uma bela história, mais uma contada num livro. Pois é, para acontecer tudo isso aí, nós tivemos a felicidade de contratar o escritor certo para o momento certo. Né? Parabéns ao Douglas. Né? Belo trabalho do Douglas. É um trabalho excelente que ele fez. Ele é uma pessoa simples, fantástica, vai atrás. Ele às vezes mandava meia-noite, mandava mensagem para mim, ou às vezes passava meia-noite, outro dia olhava, precisa tal material, falta para mim ver isso. Eu posso fazer isso aqui? Não posso. Né? Então foi um trabalho assim, né, fantástico. É uma dificuldade até para organizar, né? Até pela muita falta de informação que nós tinha, né? De passar um livro de ata para ele também localizar nomes. Então foi uma situação bem difícil de organização, mas o Douglas realmente, o Lauro lidou muito com ele, mas até o meu primo estava em casa, disse que volta e meia ele também chamava ele para ver de uma situação de fotos, né? De quem que era isso da foto, que era da época dele, então o cara identificava e falava o nome, né? Então foi um trabalho assim, realmente minucioso de resgatar, ir ao fundo e pesquisar, né? Trabalho bem grande. Muitas vezes ali a gente passava os contatos da pessoa, ele entrava em contato com ela, ficar mais à vontade para vir a informação certa. Né? Não, é fantástico e faz com que esse livro tenha um valor inestimado aí na mão de muitos que viveram a história. Para as gerações futuras fica o registro, está organizado até então, né? Desafio aí para o Gustavo, a geração mais nova aí, dar seguimento, não deixar a história ser esquecida, né? Os grandes detalhes, não vai faltar aí, pelo que tu comentou, o Grêmio Tunense agora ele começa uma vida bem ativa no esporte, salão, futebol feminino, tá? Isso não é só um time de futebol de campo lá masculino, mas é feminino, salão, então faz com que essa responsabilidade da nova geração aí se puxe também, né? Nós temos, Ilvar, o segundo ano agora, nós, como o Grêmio, né, considerado time da cidade, então não foi sozinha a decisão, nós optamos de não jogar mais o Municipal, uma certa época. Daí voltamos, em 2015 ficamos fora, 2016 voltamos, fomos eliminados na semifinal na época. Aí quando entramos no estadual, a gente não participou do Municipal, mas daí entrou o Maicon Douglas, que é meu primo também, foi o presidente deles, jogaram um Municipal no ano de 2020 ou 21, tem essa questão da pandemia, aí a gente se confunde. Mas no ano de 2022 nós voltamos para o Municipal com uma ideia de pegar os meninos que vão jogar para a gente no Regional Sub-18, de nós fazer um time pro Municipal para eles começar a pegar a experiência. Então a gente pegou os meninos e o Fernando Becker participou desse time. Então foi no ano de 2022, e lá o nosso Municipal, ele deu nesse ano 10 times. E no ano passado ele deu 9, se não me falha a memória. Então se classificam 8 times. Então os 4 primeiros para a primeira divisão e os outros 4 de 5º a 8º para a segunda divisão. Então nós conseguimos classificar na segunda divisão com o time dos meninos e ficamos campeão da segunda divisão no ano passado. Tivemos o Ivair, na época, fez 16 ou 17 gols no Municipal jogando no nosso time, né? Então esse menino hoje já foi jogar para a linha Fátima, e o Igor, que é filho do Aquiles, neto do Arsênio, também jogou nesse time, então ele já foi para Bonita. Então cada um tem que seguir seu caminho. Nesse ano a gente repetiu de novo essa situação com os meninos. Ficamos em terceiro na segunda divisão. Tivemos artilheiro da segunda divisão, o Vitor Engler, que é filho da Luísa e do Ivo, e também é neto da Sila Schroeder, né? Então é uma história que se confunde e vai andando. E vai andando. Então nós tivemos esse projeto, daí
Nesse ano a gente pôde pegar 3 jogadores de fora também para isso. Então eu chamei um menino de Santa Helena que tinha 17 anos. Então eu entrei, precisava de um zagueiro ou um lateral esquerdo. Então eu fui pedindo para os professores da região e daí eu chamei o Jair em São João. Aí o Jair me falou, o único que poderia seria o filho do Beno Bressler, o Davi. Então nós pegamos, eu entrei em contato. Aí o Davi veio jogar também, tem 17 anos, um menino humilde, fez um baita campeonato. E o Jair pediu se não tinha uma vaguinha para ele. Porque ele dos grandes da região, o único que ele não tinha vestido a camisa era do Grêmio Tunense. Então, nesse ano tivemos a oportunidade e o Jair também defendeu. O Jair Miller defendeu o Grêmio Tunense esse ano no Municipal. Isso também é uma lenda aí pela região. Tem história. Então tem, assim, diversas histórias. Aí eu me dedico ao Grêmio Tunense desde 2012, até nos dias de hoje. Então, é uma situação assim, às vezes a gente pensa em parar, mas e se parar, como é que vai fazer? É difícil esse momento e tudo. Aí você pega num campeonato desses, como aconteceu agora, de um menino, o pai vinha tirar foto com o Jair, que o menino dele jogou. No outro jogo, no último nosso, o Fernando, que foi o maior jogador, acho que já teve em Tunápolis, pelos títulos e por onde jogou. Daí o outro menino de 15 anos tirando uma foto com o Fernando, né? No ano de 2022, eu chego em casa, abro as redes sociais, daí tem lá a mãe com o filho campeão, né? Então isso nos dá a motivação e dá a motivação de continuar. Então, para nós, o que eu gostaria mesmo é de a gente conseguir chegar a ser um campeão regional, de novo um estadual no campo. Isso me motiva, né? Então, mas a felicidade, a felicidade dos meninos e das famílias é um outro combustível. Não tem preço. Tem uma pessoa muito ali influente, né? Que é o professor ali, o nome dele é o Nilmar? Nilmar, né? Isso. Fantástica. Histórias de futebol não vão parar, com certeza, não porque para. vocês estão me falando não aí, para, né, Evaldo? Então, não, começou lá atrás, o Lauro também teve sua participação, e nem mesmo fora de campo, ganhando campeonato, né? Essas ações que vocês fizeram aqui do livro é algo para ser comemorado e vai ser falado no futuro, como às vezes um título, né? A importância desse livro. Então, nós da SA TV também agradecemos por ter feito parte um pouquinho da história, ter estido lá no dia do evento. Começamos com o Futsal em Porto Novo, né, também. Vocês abriram as portas, começaram a contar a história para nós. Então, assim, a gente fica bem agradecido e voltando aí a contar futuramente as façanhas que o Grêmio Tunense vem a fazer para frente, né, através aqui do nosso canal. Ficamos bem agradecidos por vocês terem vindo hoje também. O Valdeir se deslocou aí de longe, Matupá é longe, eu já fui desse caminho, né? E o Lauro também aí sempre disposto a contar, a participar, não deixar os fatos, e o Grêmio Tunense né, nos anais das escrituras, dos livros, aí de qualquer forma que fica o registro e se lembra, estava lá o Lauro lutando, e o Gustavo agora aí também com o desafio de tocar. Então, em nome da SA TV, eu agradeço vocês terem vindo e a gente ter participado com vocês um pouquinho dessa história. Ivar, nós também temos que agradecer, né? Muito agradecer. Isso é uma nova realidade em nossa região. Vamos dizer, a gente não tem emissor de TV, mas a gente já tem o trabalho que vocês fazem, né? Então, isso partiu, o livro partiu dessa situação. Se fala do FEDA, né? Mas a SA foi uma grande parceira com toda a sua equipe, né? E logo nós fomos também um dos primeiros programas, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai... Meio atrapalhado, né? Mas aconteceu, né? As pessoas deram o depoimento. Então, nós temos que agradecer a SA também, muita. E as pessoas que se dedicaram ao livro, toda a comissão, o Lauro, o Evaldo,
todos, né? Então, para nós que somos mais recentes, nós temos que agradecer esse pessoal do antigamente. Muito bem, quer dar uma palavrinha final aí também, Walter? É só agradecer a oportunidade de a gente poder colaborar com a execução desse livro, né? E vamos bola para frente. O Gustavo a bola está com você agora. Hoje tem um pessoal aí que tá a diretoria do Grêmio lá, eu sempre colaboro, né? Mas não é fácil, mas tomara que sempre tenha gente que participe. Mas valeu, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer a TV, oportunidade e abrir muita paciência. 2 meses a gente está ligando cada semana para ver. Não, mas faz parte. Mas aconteceu, né? E aconteceu no momento certo. O Evaldo conseguiu vir para cá também, conseguiu incluir nesse debate, né? E acho que foi um trabalho, um desafio que a gente teve na vida, uma nova experiência na vida, né? A gente achou que era diferente, mas no momento algum eu pensei em desistir, né? Teve gente ali da comissão que queria desistir, então eu falei, estou implorando. Vamos seguir em frente. Vamos seguir. Não sei, não tem tempo, tira tempo. Não vamos desistir. Né? Então, quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram na festa ali, foi uma festa linda, os cantores do Coral Santa Cecília que vieram animar, todo mundo se abraçando, pegando as mãos e cantando. Foi fantástico. Muita emoção. Que bom que registramos tudo, está tudo registrado. Né? Em domingo a festa seguiu, vieram lá pegar os depoimentos das pessoas, elas falaram daquilo que eles sentiram naquela noite, naquele dia com Adelar, com os 2 meninos ali, né? O Luca e Lorenzo, né? Uma dupla. Lorenzo, né? Fantástica. Eles começaram meio-dia, foram até 6 horas lá, não pararam. É impressionante. Estavam animados também. Esses também, eles colaboraram, eles cobraram despesas de vir lá para cá, a gente conseguiu patrocinadores, né? Por fora a gente... Tudo aconteceu. Tudo funcionou, né? Então, o Marino Chay também, que são as fotos, foi, acho que uma pessoa assim, colaborou muito, porque a experiência que ele tem, que ele fez e sabe fazer, ajuda muito. Ajuda muito. Então, muito obrigado a todas as pessoas que colaboraram até agora. Muito bem, então, novamente eu agradeço a vinda de vocês aqui no Debate Itapiranga para falar um pouquinho do Grêmio Tunense, né? Grêmio Esportivo Tunense. E o registro devido para você que está em casa aqui ao livro, pode adquirir lá no comércio de Tunápolis, lá está lá o livro, né? Ou fala com o Lauro, com o pessoal aí também, eles vão dar um jeito. E foi mais um programa Debate Itapiranga, aqui com o pessoal do Grêmio Esportivo Tunense, e até um próximo programa.